Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, de maneira bem aleatória, me deu aquela vontade de gravar um vídeo sobre quem? Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XIX, considerado o pai do existencialismo. Então, eu vou explorar alguns conceitos fundamentais na filosofia desse pensador que vai te ajudar a se debruçar sobre as obras do filósofo. Tranquilo? Tranquila? Então vamos lá. Ele nasceu em 1813 e faleceu em 1855. Kierkegaard é reconhecido na tradição como alguém que faz uma crítica à razão, uma crítica ao pensamento de Hegel. Lembra de Hegel? Grande nome do idealismo alemão, que acredita que a história possui um fim, e esse fim da história é marcado pelo espírito absoluto. Pronto. É esse pensador que vê a razão no pano de fundo. Kierkegaard vai na outra direção. Ele não será alguém que vai apostar no poder da razão, tá certo? Como Hegel, por exemplo. Contexto. O contexto de Kierkegaard é a secularização. O que significa isso? A passagem do pensamento religioso para o secular, mundano. O ser humano pensa se igualar ou ser superior a Deus. E nós vamos ter alguns pensadores, como por exemplo, Descartes, Rousseau, Kant, que fazem o quê? Tentam, de alguma maneira, substituir o pensamento religioso pelo pensamento filosófico e científico. É isso que significa a secularização, certo? Outro ponto aqui é importante de frisar, por exemplo, tem um trechinho aqui do Emílio de Rousseau, que, como vocês sabem, é um filósofo iluminista. Essa obra, o Emílio, ou da educação, é um projeto educativo desse jovem chamado Emílio por Rousseau. Aí o trechinho diz assim, ó: as maiores ideias da divindade nos vêm apenas pela razão. Olhe o espetáculo da natureza, escute a voz interior. Deus não disse tudo a nossos olhos, a nossa consciência, a nosso juízo. O que os homens nos acrescentarão? Suas revelações apenas degradam a Deus, dando das paixões humanas. Então, há uma redução, segundo Kierkegaard, do ser humano a questão da divindade, ou seja, antes Deus era superior ao homem, agora o homem é igual ou até mesmo superior a Deus, que com as devidas diferenças, quando nós estudamos Nietzsche em H. A Ciência, que fala da morte de Deus, é uma substituição. Antes Deus era superestimado, era o ídolo superestimado. Agora, o novo ídolo é a ciência, que também é superestimada, certo? Pelo menos é essa crítica que é feita por Nietzsche. Tranquilo? Quais são as teses, do Kierkegaard, que eu anotei aqui rapidamente? Limites da razão. A razão, ela não consegue compreender aquilo que é da ordem do absoluto, ou seja, Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a razão, ela não consegue exprimir a singularidade humana, a diferença. Note, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo. Então, a razão, como ela tem a capacidade, através de palavras, generalizar, ela acaba perdendo a nossa individualidade, as nossas características, especificidades. Essa é uma crítica, que o Kierkegaard fala, que é um filósofo do indivíduo, é um filósofo da subjetividade,
é um filósofo da liberdade, certo? Kierkegaard aponta uma outra forma do ser humano se aproximar de Deus. Ele é um existencialista, mas ele é um existencialista cristão. É diferente do existencialismo de Jean-Paul Sartre no século XX, que é um existencialismo ateu. Como ele diz, né, naquele ensaio, o existencialismo é o humanismo, certo? Esse indivíduo ele é marcado pela liberdade, e isso faz com que, à medida que somos livres, nós escolhemos e cada escolha tem uma responsabilidade. Mas esse indivíduo é também marcado pela finitude. Todo mundo sabe que um dia vai morrer. O ser humano é um animal que tem consciência da própria finitude. E isso, segundo Kierkegaard, gera angústia. Nós queremos viver, nós queremos ser, e ao mesmo tempo sabemos que temos um prazo de validade, que nossas escolhas elas têm o peso da responsabilidade. E assim Kierkegaard vai explorar os 3 modos de existência, que são o estético, o ético e o religioso. Do que trata, né, cada um deles? O estético, anote aí, ele é um modo de existência superficial. O ético, ele já é constante, mas não de forma plena. Ele é marcado por normas. Só um minutinho que tem um avião passando. E o terceiro, religioso, mais próximo da transcendência e plenitude. Uma pequena observação. Os modos de vida estético, ético e religioso, eles não podem ser comparados. Eles são diferentes, ok? Um indivíduo escolhe um desses modos de vida. Agora vamos ver as características, né, dos modos de vida estético, ético e religioso. Estético. Tentativa de negação da liberdade. É quando o indivíduo sente a angústia, mas quer fugir dela. Um exemplo que o Kierkegaard coloca de alguém que tem um modo de vida estético, que busca fugir da angústia, é o exemplo da literatura espanhola, que é o Dom Juan. Eu não sei se vocês recordam, mas o Dom Juan, ele é um homem galanteador, que ele utiliza de artifícios para seduzir o maior número de mulheres possível. E assim ele fica com várias mulheres, certo? Isso aqui está presente, né, na literatura espanhola. Qual é o problema, né? Qual é o problema desse tipo de vida para o Kierkegaard? Dessa pessoa que busca o prazer de maneira constante, variando cada vez mais o prazer. Primeiro, essa pessoa ela tenta escolher tudo, então ela opta pelo prazer, certo? O que significa isso? Que Dom Juan ele não vai se contentar com um relacionamento estável, um relacionamento fechado. Ele vai querer sair e ficar com o maior número de mulheres possível. Sendo que nenhum de nós pode ter tudo. Ainda que você seja o maior Dom Juan, o maior galanteador, você não consegue tudo. Você pode até buscar, mas você não consegue. E um outro problema é que você não vai criar vínculo com ninguém. Você não vai criar vínculo com ninguém. Tendo em vista que você é um indivíduo, você é finito, tem as suas limitações, você pode até variar o prazer, conhecer várias pessoas superficialmente, mas construir um vínculo sólido, e isto é uma impossibilidade, certo? E ele diz assim, com as minhas palavras, né? Ele teme lidar com a responsabilidade, por isso ele escolhe todas as mulheres.
Aí eu coloquei problema, né? Será que Dom Juan consegue estabelecer vínculo? E a resposta é não. E eu já refleti sobre esse problema. Será que alguém que tem vários relacionamentos ao longo da vida, seja homem, seja mulher, começou a namorar aos 14 anos e aos 30 anos já teve 20, 30 relacionamentos? Me responda aqui embaixo nos comentários. Isto é impossível atualmente? É claro que não, né? A questão é, será que alguém que tem esse modo de vida estético consegue se casar e permanecer fiel ao esposo, à esposa, ao companheiro, à companheira pelo resto da vida? Isso aí é algo que certamente psicólogos, psiquiatras, pessoas que se dedicam, né, a esse tipo de estudo podem responder de uma forma mais ampla e completa. Eu particularmente eu não vou dar uma resposta porque pode ser que alguém nesse sentido não consiga, mas pode ser que outras pessoas que tenham tido múltiplas experiências, elas consigam permanecer em um relacionamento. É muito difícil, né, você dar assim, uma resposta cabal, generalizada, perfeita. Realmente é muito difícil, né? Mas para o Kierkegaard, essa pessoa não, o Dom Juan, ele não consegue estabelecer vínculos, certo? Então, a primeira forma de fuga é você buscar escolher tudo. E a segunda forma de fuga do modo de vida estético é o destino, é o indivíduo fatalista. É aquela pessoa que diz assim, bem, jogo perdido, eu não vou conseguir melhorar a minha vida, eu sou feio, eu sou pobre, tudo dá errado, então eu vou cruzar os braços e aceitar o meu destino. E isso também é considerado por Kierkegaard uma fuga dentro do modo de vida estético. Interessante, já tinha pensado nisso, porque é muito comum na internet você encontrar outros professores de filosofia relacionando a ideia do modo de vida estético apenas a uma vida de prazer, uma vida hedonista. Entretanto, as pessoas fatalistas, e por que não dizer até mesmo vitimistas, as pessoas que se apegam ao mimimi e a discursos de apequenamento, elas acabam dizendo isso, não consigo fazer nada, eu sou pobre, sou feio, sou baixo, sou gordo, isso e aquilo, então minha vida acabou, eu não poderei fazer absolutamente mais nada, já está tudo escrito e eu tenho que aceitar. E isso também é considerado por Kierkegaard uma fuga interessante, não é mesmo? O segundo modo de vida, pessoal, é o modo de vida ético. Deixa eu tomar aqui minha aguinha, né, para hidratar. Muito importante. O modo de vida ético, ele é marcado pela internalização e estabilidade. É o indivíduo que ele já assume as normas, as regras, o nomos social. Esse indivíduo, ele já possui uma certa constância, ele está apto para o casamento, para a construção de vínculos sólidos, ok? Para Kierkegaard, dentro da dinâmica do indivíduo, é uma experiência mais profunda. E certamente, se você já se relacionou, namorou por alguns anos, ou é casado, à medida que você constrói um vínculo com outra pessoa, você aprende muito, tanto sobre aquela pessoa, mas acima de tudo, sobre si mesmo, certo? Parece uma ideia meio coach, né, de sair da zona de conforto, mas é isso. Esse encontro de diferenças faz com que você saia da sua zona de conforto e perceba
coisas que você antes não percebia. Tá entendendo? É bem a questão da parábola dos porcos espinhos de Schopenhauer. No inverno rigoroso, para sobreviver, porcos espinhos se aproximam, mas eles têm que manter uma distância, porque se eles ficarem muito próximos, eles vão se machucar. Se eles ficarem distantes, irão morrer de frio. Então você conhece tanto os espinhos do outro, quanto os seus próprios espinhos, os seus limites e os limites do outro. Isso é muito interessante. Olha só, ele vai colocar aqui o casamento e o juiz, dentro dessa perspectiva do modo de vida ético, é marcado pela internalização e pela estabilidade. Para ele, o juiz ele tem que fazer um julgamento imparcial, de acordo com normas e não de acordo com os seus desejos. Teoricamente, óbvio que deveria ser assim, mas na prática não é assim que funciona, né? Até penso que a absoluta imparcialidade é impossível. Nós temos uma história, nós temos desejos, uma dimensão inconsciente. Então, você ser imparcial, completamente imparcial, particularmente eu penso ser muito difícil, tá bom? Mas para Kierkegaard, o problema do modo de vida ético é que a fé não tem nenhum papel aqui. Ou seja, há uma incapacidade de compreender a fé. As normas são mais importantes que a fé no modo de vida ético. Por isso que o Kierkegaard vai desenvolver também a ideia de um modo de vida religioso. Vamos entender. Lembre-se, Kierkegaard critica as ideias de Kant e Rousseau, que basicamente a fé é irredutível à obediência de princípios éticos. Então, para ele, há uma diferença entre fé e ética. Quando se fala do modo de vida religioso em Søren Kierkegaard, tanto ele quanto outros existencialistas vão explorar uma história bíblica. Que história é essa? É a história do sacrifício de Isaac. Abraão, um grande patriarca do povo de Israel, estava velho, com dificuldades físicas, né, para ter um novo filho, e ele era casado com Sara, que Sara em hebraico, se não me engano, significa até princesa. Mas Sara era estéril. E Deus diz assim: Abraão, eu vou te dar um filho. O nome desse filho, né, no caso, é Isaac. A criança nasce e tal, e com o tempo, o que é que Deus pede para testar a fé de Abraão? Abraão, você vai ter que sacrificar Isaac. E Abraão, vai colocar assim, né, a análise do Søren Kierkegaard, irá realizar um salto de fé, sacrificando o seu filho Isaac. E quando ele está prestes a sacrificar Isaac, um anjo aparece e diz assim, mais ou menos, né? Tá bom, Abraão, você provou a sua fé em Deus. Pega aqui um cabritinho e sacrifica aí esse cabritinho. Isaac teve o pescoço, né, livrado, e pobre do cabritinho, né, que por pouco não escapou, certo? Então, isso é o salto de fé. Existe a ética, existe as normas sociais, caracterizada por uma internalização, uma estabilidade, mas o salto de fé faz com que você vá além. E quando você vai além disso, é interessante que, eu até anotei aqui, há um isolamento do indivíduo consigo e com Deus, porque ele se distancia do mundo, ele se distancia das normas do mundo. Olha só que interessante. Se você estivesse segurando a mão do seu filho e da sua filha,
andando na rua, e dissesse assim: ei, gente, eu vou ali sacrificar o meu filho porque Deus mandou, certamente, eu acho, né? Alguém iria falar, ligar para a polícia e dizer: essa pessoa está louca. Essa pessoa está louca. Está entendendo o conflito entre a ética e a fé? Vitor, então significa que o Kierkegaard defende que os religiosos têm que ser pessoas antiéticas? Não, não é isso que o Soren Kierkegaard faz. Ele pega o exemplo da história bíblica para mostrar a questão do modo de vida religioso que tem a ver com esse salto de fé. Você não consegue compreender, mas você tem fé. E já que você tem fé, você vai além nesse sentido da transcendência. Tranquilo, meu amigo e minha amiga? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. Aceitamos críticas construtivas. E é isso. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu!